Para a maioria das pessoas, dar o primeiro passo em alguma coisa nova em suas vidas pode parecer extremamente assustador, principalmente quando essa coisa nova envolve você colocar o seu dinheiro, como é o caso de você começar a investir. Mas você sabia que existem maneiras de você tornar esse seu primeiro passo muito menos assustador? E é exatamente isso que eu quero te mostrar no vídeo de hoje. Fala, investidores! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Investidor Inteligente. Meu nome é Vitor Trenta e no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês qual foi a minha experiência quando eu dei os meus primeiros passos no mundo dos investimentos. Mas não é só isso. Eu também vou falar para vocês o que é que eu teria feito diferente lá atrás se eu tivesse a experiência que eu tenho hoje, para ajudar você a não cometer os mesmos erros que eu cometi no passado. Mas antes de a gente começar a falar sobre o vídeo de hoje, já curte aqui esse vídeo, compartilha com seus amigos e com sua família e se inscreve no canal. A gente está na meta rumo aos nossos 500 inscritos e eu conto com a sua ajuda para a gente conseguir alcançar. Dito isso, vamos para o vídeo. Primeiramente, por que eu comecei a investir? Para responder essa pergunta, eu preciso voltar alguns anos no tempo, para 2019, quando eu e minha esposa, que na época era minha namorada, decidimos que precisaríamos dar um passo importante no nosso relacionamento, que seria morarmos juntos. Após nos mudarmos, os primeiros 6 meses morando juntos, eles foram bem apertados, porque toda a nossa remuneração, que na época somada dava menos de R$ 2.000, a gente utilizava dividindo tanto para o pagamento das despesas, como também para a compra de mobílias e eletrodomésticos, porque quando a gente se mudou a gente não tinha isso, então a gente precisou comprar devagarzinho. Depois desses 6 primeiros meses de maior aperto, agora a gente já se encontrava em uma situação um pouco mais confortável, porque nós já tínhamos os eletrodomésticos mais importantes para que a gente conseguisse tocar a nossa vida numa boa. Então a gente já tinha geladeira, já tinha fogão, já tinha máquina de lavar, só que nós não tínhamos a mobília. E aí a gente decidiu que essa mobília a gente não ia comprar de uma vez. A gente ia comprando devagarzinho conforme o nosso dinheiro fosse dando. Então comprar um sofá um pouquinho, depois de alguns meses comprar a mesa e aí por diante. E esse processo ele durou mais 1 ano e meio. Ou seja, ao todo nós demoramos 2 anos para poder terminar totalmente a mobília da nossa morada. Finalmente estava mobiliada a casa e agora eu não precisava mais me preocupar com essas despesas de compra de nada. Eu simplesmente tinha apenas as despesas de qualidade de vida e tudo bem. Na minha cabeça iria começar a sobrar dinheiro para eu poder gastar com a minha esposa, fazer o que a gente quisesse. Só que não foi isso que aconteceu. Mesmo eu não tendo mais que comprar nada, o meu dinheiro ele só estava dando para o pagamento das contas. E eu simplesmente não entendia o que estava acontecendo. Como é que nesses últimos 2 anos eu estava recebendo a mesma coisa e eu estava conseguindo fazer o pagamento das contas e também comprar móvel, comprar eletrodoméstico, mas agora que eu não precisava comprar nada, esse dinheiro só estava dando para o pagamento das contas. E isso foi virando uma gigantesca interrogação na minha cabeça. E foi daí que veio o meu start para começar a investir. Eu queria sair daquela situação. Eu não queria ficar a minha vida toda recebendo salário, pagando conta e acabou. Como na minha cabeça, naquela época, ainda não tinha a ideia de fazer dinheiro por meio de renda extra, o primeiro pensamento que eu tive foi, eu preciso analisar de perto os meus gastos. Então, eu vou revisar absolutamente tudo onde eu estou colocando meu dinheiro. E foi aí que eu fiz a primeira coisa que qualquer pessoa deveria fazer em sua vida, que foi montar um planejamento financeiro. Nesse planejamento financeiro, eu compilei todas as informações que envolviam dinheiro na minha vida e na vida da minha esposa. Então, a gente anotou nossas despesas, a gente anotou quanto que a gente recebia, a gente foi colocando minuciosamente tudo aquilo que a gente gastava. Então, saímos, compramos alguma coisa, a gente anotava no caderninho, quando chegava em casa, passava para a planilha. E foi assim que a gente foi conseguindo ter controle da nossa vida. Depois que a gente conseguiu compilar em um mês tudo que a gente gastava, foi a hora da gente analisar para ver qual era a natureza dos gastos, se era essencial, se não era, e se a gente conseguiria fazer alguma coisa para mudar essa realidade, economizar algum dinheiro. E de fato, nós conseguimos. Uma vez que eu consegui economizar dinheiro, aquele dinheiro precisava de uma destinação. Eu não ia simplesmente deixá-lo parado na conta. E na época eu já entendi alguns conceitos sobre inflação e eu sabia que dinheiro parado na conta era sinônimo de perda de poder de compra. E aí eu pensava, não, eu acho que eu vou colocar na poupança. Só que aí vinha aquele outro pensamento, mas bicho, será que a poupança é a melhor possibilidade para a gente não perder poder de compra? E me deu aquele start, bicho, eu preciso começar a estudar. Eu preciso entender o que fazer com esse dinheiro, porque o meu dinheiro, ele está simplesmente servindo para nada, parado. Eu preciso dar uma destinação para que ele comece a ter frutos. E aí eu decidi que eu ia começar a fazer a coisa mais importante da minha vida até então, que era estudar um pouco sobre dinheiro. A gente precisa saber sobre dinheiro. O dinheiro é basicamente a base da sociedade. Nessa época, os bancos digitais eles estavam em febre. Eles estavam começando a ficar em alta
E eu ouvia muitas pessoas falando, nos vídeos que eu assistia, sobre um tal do Nubank, que era um banco digital, que tinha um produto que funcionava semelhante a uma poupança, que era um tal de porquinho. E esse porquinho ele daria uma rentabilidade superior à poupança e seria fácil de você resgatar seu dinheiro. Então, eu falei, poxa, vou baixar esse banco digital, e vou analisar para ver como é que funciona. E aí, baixei o banco, comecei a entender a logística desse porquinho e descobri que era um porquinho que me entregava a rentabilidade do CDI. Era 100% do CDI. Mas o que diacho era CDI, que eu não sabia. E aí eu precisava estudar. E aí eu fui me aprofundando, assistindo mais vídeos, acompanhando pessoas que investiam para tentar entender. Mas por enquanto, como aquele produto era um produto que o meu dinheiro ficava rendendo diariamente e também era um produto que tinha fácil resgate, não custava nada deixar ali. E foi ali que eu fiz o meu primeiro investimento, que foi justamente no porquinho do Nubank. E a partir dali, todo o dinheiro que sobrava, eu colocava naquele porquinho, enquanto eu estava lá fazendo os meus estudos. E foi assim que, involuntariamente, eu fiz o certo, que é a primeira coisa que toda pessoa que vai investir deve fazer, que é montar uma reserva de emergência. É basicamente um fundo de emergência que você vai guardar um dinheiro para te resguardar em caso de acontecer alguma coisa na sua vida e você precise de um dinheiro para custear. Conforme os meus estudos foram progredindo, eu fui entendendo mais os investimentos e eu entendi principalmente que eu precisava de um objetivo, porque todo investimento ele tem que ser direcionado, ele tem que ter um objetivo. E aí eu defini o meu objetivo. Até aqui, pessoal, só acerto. Eu, primeiramente, comecei a buscar maneiras de economizar, depois eu comecei a entender mais o dinheiro, comecei a estudar, depois, involuntariamente, eu montei a minha reserva de emergência e depois eu defini um objetivo. Tudo isso aqui está na cronologia certa, de fato esse o caminho que você precisa fazer para começar a investir. Só que é aqui que começam os meus erros. De fato, eu defini o meu objetivo. Só que eu defini com a mentalidade que eu tinha lá atrás, com a mentalidade de um jovem. E um jovem não está preocupado com o futuro. O jovem está preocupado com o aqui e o agora. Então, na minha cabeça, os meus investimentos eles deveriam me dar retorno a curto e médio prazo. Então, eu fui selecionar ativos cujos retornos eles eram mais rápidos. Não que seja errado você querer investimentos que te retornem no curto e no médio prazo. Esse não é o problema. O problema é que eu não estava no momento de escolher retorno de curto e médio prazo. Poxa, eu sou jovem, eu tenho tempo, eu ainda tenho força de trabalho para poder produzir mais dinheiro para investir. Então eu deveria me focar mais no médio para o longo prazo. Esse para mim foi o meu primeiro erro. Se eu tivesse montado uma carteira lá atrás baseado em investimentos de médio e longo prazo, eu tenho certeza que eu conseguiria ter atingido rentabilidades bem superiores às rentabilidades que eu atingi hoje. Por conta de ter definido um objetivo errado, eu cometi um segundo erro, que foi não montar uma estratégia de investimento. E todo investimento ele tem que ter tanto um objetivo delineado como também uma estratégia. Porque vai ser baseado nessa estratégia que você vai montar a sua carteira para ter os seus melhores retornos. Mas como eu do passado estava unicamente preocupado com retornos de curto e médio prazo, não estava preocupado com estratégia, eu simplesmente fui escolhendo ativos financeiros que se encaixavam naquele meu objetivo, que era retorno de curto e médio prazo. E eu escolhi apenas um ativo financeiro, que foram os fundos imobiliários, que são fundos de investimento da renda variável que atuam no segmento imobiliário. E esses fundos especificamente pagam mensalmente os seus retornos, sua rentabilidade. E aí, como eu só queria saber disso, eu escolhi só esses fundos. Mas sem fazer análise de indicador fundamentalista, sem analisar os ativos na prática, eu simplesmente olhei alguns poucos critérios que eu vi em alguns vídeos do YouTube e disse, não, vai ser esse, vai ser esse, vai ser aquele. Resultado, meus primeiros 5 meses de rentabilidade foram tristes, entendeu? Se vocês analisarem minha carteira desde o começo, vocês vão ver que os 5 primeiros meses foi só prejuízo. Mas, Vitor, veja por outro lado. Você saiu da sua zona de conforto. Você ousou, você deu o primeiro passo, você tentou. De fato, e eu me orgulho muito disso. Eu não me arrependo de ter errado, não me arrependo de ter tropeçado. Foram esses tropeços, esses erros que me trouxeram até aqui. Mas você não precisa errar e não precisa tropeçar para ter os mesmos resultados. Se você extrair a essência dos acertos que eu te contei que eu tive aqui no vídeo e evitar cometer os erros que eu cometi, pode ter certeza que você vai evitar aqueles primeiros 5 meses que eu tive de prejuízo. Ah, Vitor, mas isso significa que eu nunca vou ter prejuízo? Não, pessoal, a gente está falando de investimentos. E se você for que nem eu e gosta da renda variável, mesmo que você tome sempre boas decisões, mesmo que você acerte na maioria das vezes, pode acontecer de você errar, ou pode acontecer até mesmo de você acertar, mas algumas circunstâncias de mercado
gerar um prejuízo. Mas com uma boa estratégia, com bons pensamentos, com um objetivo bem delineado e extraindo a essência dos acertos que eu te mostrei aqui, é muito provável que o seu risco ele fique diluído e que você potencialize os seus resultados. E agora a parte que eu tenho certeza que vocês estão esperando, que é o que eu faria diferente caso eu tivesse começado a investir hoje. Então, primeiramente, eu manteria a mesma logística de procurar otimizar os meus gastos. É importante que você tenha um planejamento financeiro para você analisar a sua situação de fato e descobrir onde que você consegue economizar dinheiro sem, obviamente, cortar sua qualidade de vida. Eu tenho um vídeo onde eu falo isso, eu vou deixar aqui o link na descrição. E aí todo o dinheiro que você economiza é um dinheiro que você pode investir. Após revisar os meus gastos e procurar uma renda extra, eu iria agora me focar em adquirir conhecimento sobre dinheiro, sobre investimentos. E pessoal, vocês não precisam de nada mais do que a internet para conseguir de maneira gratuita esse tipo de conteúdo. Assistam vídeos, escutem podcasts, baixem livros, PDFs, existem diversas possibilidades para você aprender. E aí, aprendendo sobre os investimentos, vocês vão começar a montar aquela base que vai ser a sua estratégia posteriormente para você começar a dar os seus primeiros passos. Aliado a isso, eu buscaria maneiras de aumentar a minha remuneração. Seja no meu emprego, ou seja, me capacitar talvez para começar a receber mais, ou se eu acho que eu não vou receber mais no emprego, buscar um emprego que me pague mais, ou seja por meio de renda extra. E hoje, pessoal, é muito simples você fazer dinheiro por renda extra. Existem diversas maneiras que você pode, inclusive, descobrir utilizando a internet. Se você simplesmente pesquisar no Google renda extra para fazer direto de casa, você vai descobrir inúmeras possibilidades que você poderia utilizar. E também existem as rendas extras convencionais, como por exemplo, eu quero trabalhar de Uber durante a noite, eu quero trabalhar como motorista de aplicativo, eu não tenho carro, mas eu tenho uma bike, então eu vou fazer entrega. Existem diversas maneiras diferentes. Eu sei que isso vai demandar tempo, que vai sacrificar você por um determinado período, mas a realidade é que quanto mais dinheiro você tiver, mais fácil vai ser de você atingir os seus objetivos financeiros no que diz respeito aos seus investimentos. No que diz respeito aos meus erros, que foi delimitar meu objetivo errado e não montar uma estratégia, aqui, com certeza, eu faria diferente. O meu objetivo não mais seria curto e médio prazo, agora é longo prazo. E por que eu faria isso? Como eu já disse, eu sou jovem, eu tenho tempo, eu consigo produzir mais dinheiro agora, me esforçar mais agora para gerar mais renda, para poder, no futuro, eu ter uma boa aposentadoria e viver de renda mensal com os meus investimentos. Já a minha estratégia, ela acompanharia o meu objetivo. Como eu quero longo prazo, eu pegaria a minha carteira e dividiria ela em 4 partes. Ações nacionais, investimentos internacionais, fundos imobiliários e renda fixa, em percentuais iguais, 25%. Inclusive, se você quer entender mais aprofundadamente como eu faria, quais ativos eu escolheria, eu vou deixar aqui na descrição e eu vou colocar também aqui na tela um vídeo onde eu mostrei exatamente o que eu faria se eu fosse começar a investir hoje com R$1.000. Lá eu faço essas divisões. E seria basicamente isso, pessoal. Nos meus acertos, eu iria manter a lógica, mas obviamente sempre buscando me aprimorar, e eu evitaria cometer esses erros que de fato me custaram alguns meses no prejuízo. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar seu like, comentar aqui embaixo assuntos que você gostaria de ver no canal, compartilhar esse vídeo com amigos e família e principalmente se inscrever no nosso canal. Nós estamos na nossa meta rumo aos 500 inscritos e eu conto com a sua ajuda para a gente conseguir atingir. Obrigado, pessoal, e até o próximo vídeo.